Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa paz de Deus no seu coração, nesse momento, nesse instante, em que eu tenho o privilégio de estar compartilhando com você, com vocês, mais uma porção do Evangelho. E entender, nós entendemos, você entender que você é uma pessoa muito especial para Jesus e Ele se importa com você. Vamos ler em 1 Coríntios 11, 28, apenas a primeira parte do versículo, que diz o seguinte, nesse instante maravilhoso, 1 Coríntios 11, 28, que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vou repetir o versículo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Agora vamos lá para Mateus, capítulo 25, 13, que diz o seguinte. Mateus, capítulo 25, 13. Texto assim, bem conhecido. Que diz o seguinte: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Repetindo o versículo de Mateus 25, 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Vamos ler ainda, voltando lá em 1 Coríntios 11, agora é o versículo 31, que diz o seguinte: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 1 Coríntios 11, 31, repetindo o versículo. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando eu olho para esse texto, eu vejo assim, algo assim, bastante interessante. Quando ele nos dá os textos lidos nesse instante, algumas orientações básicas e necessárias para o nosso caminhar da vida cristã. Algumas orientações necessárias que nos impedirá de termos problemas sérios no caminhar do Evangelho. A primeira recomendação que eu vejo aqui, e antes de citá-la, eu gostaria de dizer para você que a gente pode pensar assim num pequeno tema que diz o seguinte: examine-se, vigie-se e julgue-se. Examine-se, vigie-se e julgue-se. Interessante que, quando Paulo escrevendo essa epístola, ou essa carta, à igreja de Corinto, é um texto muito usado no dia da celebração da ceia nas igrejas evangélicas, mas é um texto assim pouco explorado, pouco meditado, para que seja entendido, principalmente quando o foco é a primeira parte do versículo 28, que diz: o homem deve examinar a si mesmo. Examinar a si mesmo. O que é examinar a si mesmo? Cada um de nós, a palavra está dizendo, que nós devemos nos examinarmos. Cada um de nós, a palavra está dizendo, que nós devemos nos analisarmos. Devemos ponderar as coisas. Ela está dizendo que nós devemos nos observar. Nós devemos sondar a nós mesmos. Porque nós gostamos muito de examinar a vida do outro. Mas a palavra diz que examina-se o homem a si mesmo. Eu tenho que examinar a mim mesmo, você tem que examinar você mesmo. Mas a palavra diz que não é para nós examinarmos o outro, é para nós examinarmos a nós mesmos, ponderarmos sobre nós mesmos, analisarmos nós mesmos,
sondarmos a nós mesmos, observarmos a nós mesmos. Como é que está a nossa vida com Deus? Como é que está a nossa vida com a oração? Como é que está a nossa vida com a palavra? Como é que está o nosso caminhar na questão missional de anunciar o Evangelho? É algo que está para nós bem assim, explícito nesse texto. Cada um examine a si mesmo. A gente muitas vezes quer ser um investigador, o detetive do outro. E nós não podemos fazer isso. Porque a ordem é: eu não devo ser detetive da vida do meu irmão. Eu não devo ser investigador da vida alheia, dentro do contexto cristão e evangélico. Mas eu tenho que ser o detetive da minha própria vida. Eu tenho que ser investigador da minha própria vida. Eu tenho que não policiar o outro, mas eu tenho que policiar a minha vida, a minha atitude, o meu coração, o que vai pelo meu coração, o que vai pela minha mente, o que vai em termos de desejos e vontades na minha alma. Então eu tenho que policiar a mim mesmo. Mas essa coisa chamada justiça própria nossa, essa coisa que nos faz pensar que nós somos o juiz da vida do outro, a gente acaba examinando o outro. A gente acaba ponderando sobre a vida do outro. A gente acaba vivendo, observando a vida do outro e vigiando o outro, analisando o outro, policiando o outro, sendo detetive da vida do outro, sendo investigador da vida do outro. Parece que até que nós somos da equipe do CSI. Somos o CSI de Jesus. Parece até que ele nos deu essa missão de ficar examinando a vida do outro. Não. Ele nos deu a missão de ajudar o outro a levar a sua carga. Ele nos deu a missão de levar o outro, de ajudar o outro, digo, a levar os seus problemas. Ele nos deu a missão de estar junto com o outro e até observar o outro, mas no sentido de ajudá-lo em amor, em graça, misericórdia, dar a mão a ele, dizer: levanta, vamos continuar caminhando, vamos continuar avançando. Por isso o texto diz: examine-se o homem a si mesmo. Eu quero que você guarde essa palavra. Você não foi chamado, e não fui chamado, nós não fomos chamados para examinar a vida dos outros. Nós não fomos chamados para ficar observando, ponderando, sondando e analisando a vida do outro. Jesus não nos constituiu como o policial divino para ficar policiando a vida do outro. Policia a sua vida e eu policio a minha vida. Cada um de nós devemos policiar a nossa própria vida, investigar a nossa própria vida, ponderar e analisar a nossa própria vida, os nossos atos, se nós estamos tendo atitudes, se nós estamos vivendo conforme o Evangelho tem mandado. Examine-se o homem a si mesmo. Ele ainda nos diz em Mateus 25:13 o seguinte: tem uma outra coisa que a gente falha muito. Ele diz o seguinte para nós, repetindo o texto: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Embora o texto aqui ele está se referindo à volta de Jesus, lá na parábola das 10 virgens, mas baseado lá em 1 Coríntios, a gente pode contextualizar aqui também, se vigiar, porque a palavra diz que vigiar e orar, e antes mesmo de eu orar, antes mesmo de eu pregar, antes mesmo de eu estar atuando como um homem de Deus, um pregador de Deus, um pastor de Deus, um obreiro de Deus, um servo de Deus, eu preciso vigiar. Vigiar. Com a minha vida, com a sua vida.
digo, com a minha vida, falei só a vida, me desculpe, mas é com a minha vida, eu tenho que vigiar a minha vida, e com a minha vida, vigiar minhas atitudes. Quando eu penso que a palavra diz em Mateus 25:13, que eu tenho que vigiar a minha vida, isso quer dizer que eu tenho que ficar zelando pela minha vida. É como o caçador que está na floresta, ele fica à espreita, esperando a caça, ele fica ali velando, vigiando. É como a Bíblia diz do sentinela que fica na torre vendo se os inimigos estão vindo. Então ele está velando, está vigiando. Para que a minha vida esteja dentro dos padrões que o Evangelho exige. Para que a minha vida esteja dentro da vontade do Senhor. E para que a minha vida esteja sendo uma vida agradável ao Senhor. Portanto, a palavra diz, vigiem-se, estejam em sentinela, como sentinela, estejam espreitando-se, estejam observando-se atentamente. Mas não, a gente quer observar atentamente a vida do outro, a gente quer espreitar a vida do outro, a gente quer ficar velando como sentinela a vida do outro, os atos do outro, o caminhar do outro, a família do outro, os planos do outro. Não, Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para anunciarmos as boas novas. Porque a palavra diz que cada um dará conta de si mesmo. Cada um. Cada um dará conta. É como alguém quando está filmando, como essa filmagem está sendo feita aqui. A pessoa que está filmando, ela tem que estar atenta na câmera, para que a câmera não fique torta em relação à pessoa que está falando. Porque senão, se ela ficar para lá e para cá, atrapalha quem está falando. Então ela tem que estar ligada lá para vigiando, senão ela faz uma filmagem ruim. Então, quem tem que examinar a vida do outro é ele mesmo. Quem tem que examinar a minha vida sou eu mesmo. Porque cada um dará conta de si a Deus. Você não vai dar conta de mim para Deus, mas eu vou dar conta de mim para Deus. Você vai dar conta de você para Deus. A Bíblia diz que cada um de nós um dia vamos sair dessa existência e segue-se após isso o juízo. Ou seja, cada um de nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus e cada um vai dar conta de si. Então examine a sua vida. Eu examino a minha vida. Julgue a sua vida. Vigie a sua vida. Procure padronizar a sua vida dentro daquilo que o Evangelho estabelece. Não estou aqui falando de costume. Não estou aqui falando de doutrinação humana. Estou aqui falando do Evangelho, que é boas notícias e que Jesus estabeleceu isso para você. Uma outra coisa interessante é o julgar-se, para finalizarmos essa gravação. Diz assim, 1 Coríntios 11, 38, voltando lá. Temos o 28, agora 1 Coríntios 11, 31. Diz assim, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. 1 Coríntios 11, 31. Sabe por que eu sou julgado? Sabe por que você é julgado? Sabe por que todos nós corremos o risco de sermos julgados por Deus? Porque nós julgamos o outro. Nós condenamos o outro. Nós nos tornamos o árbitro. Nós nos tornamos o juiz do outro. O outro é o nosso irmão. A outra é a nossa irmã. Somos companheiros da mesma caminhada e filhos do mesmo Pai. Então a palavra diz que nós não podemos julgar o outro. 1 Coríntios 11, 31. Não podemos ser o juiz da vida do outro. Não podemos sentenciar a vida do outro. Quantos de nós temos feito isso? Temos sido juiz, temos já lançado a sentença. Temos condenado como se fôssemos estabelecidos por Deus como juiz. E às vezes usamos ainda a nossa posição de líder e sentenciamos fulano. E determinamos, você está condenado, você não vai para o céu, você
não tem Deus, você vá para os quintos de alguma coisa. Nós não podemos sentenciar ninguém, é Deus que é o juiz. Nós não podemos ficar avaliando ninguém, no sentido de julgar a pessoa, no sentido de estabelecer, pelos nossos critérios, o destino da pessoa. Mas nós devemos, baseado nessa palavra, julgar a nós mesmos, sentenciar a nós mesmos, criticar a nós mesmos, avaliar a nós mesmos. Porque se nós julgarmos os outros, nós seremos julgados. Se nós não julgarmos, nós não seremos julgados. Queria deixar essa pequena palavra para você. Você possa guardar esse foco. Examine-se. Vigie-se. Julgue-se. Não seja o policial da vida do outro, não seja o detetive, o investigador, muito menos o juiz da vida do outro. O justo juiz se chama Jesus. Porque a palavra diz que todos pecaram e eles estão afastados da glória de Deus. Toda a raça humana. E nós só nos aproximamos de Deus agora porque estamos santificados pelo poder do sangue de Jesus, que há mais de 2.000 anos atrás foi derramado por mim, por você, por todos nós. Então somos justificados e estamos isentos da condenação eterna, porque Jesus nos amou de tal maneira que derramou na cruz do Calvário o seu sangue por você e por mim. Então vamos viver uma vida de gratidão, dizer: Senhor, muito obrigado por esse dia, por essa noite, por essa tarde, porque eu sou santificado pelo poder do teu sangue, meu irmão também é, e o Senhor é juiz sobre nós, e por causa do teu sangue, Jesus, escapamos da condenação eterna que estava estabelecida sobre nós por causa dos nossos pecados. Hoje estamos debaixo da salvação eterna. Julgue-se, examine-se, vigie-se. Guarde essa palavra e ame as pessoas. Abençoe as pessoas. Seja um pronto-socorro espiritual de Jesus para as pessoas. Que Deus possa te abençoar de uma forma muito especial. Obrigado por esse tempo que você tirou para me ouvir. E que esse evangelho possa fazer efeito na sua alma. Deixe fazer. Porque só vai fazer se você deixar. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe.